Olá, IPI Metropolitana de Brasília, boa noite, e aos nossos convidados, obrigada por nos dar a honra da sua presença. Sejam todos muito bem-vindos. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço, Senhor, por este instante na tua presença, Senhor. Deus, fala com cada um de nós nesta noite. Deus, no nome de Jesus, Pai, visita cada filho teu, cada filha tua, alegra os corações, Pai. Nos dê, Senhor, tudo, ó Deus, que pedimos nessa noite. Realiza, Senhor, o desejo do coração dos teus filhos, que seja feito e realizado conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Passamos a leitura bíblica no livro de Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão, sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo o número era de milhões e de milhões, de milhares e de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram e adoraram. Glória a Deus pela sua maravilhosa e fiel palavra. Que honra para nós ter o privilégio de conhecer um Deus grandioso,
como diz aqui no verso 12. Proclamavam com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Glória a Deus! Então, bendito e louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Vamos ao momento de confissão. A palavra de Deus diz do Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 10. Diz assim: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Sendo assim, vamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los a Jesus, que tem autoridade para nos perdoar. Amém? Você e Deus, faça uma oração silenciosa e em seguida eu oro agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Amém? Deus, soberano Pai de amor, te louvo, te agradeço, Senhor, porque Tu és um Pai de amor que nos compreende. Perdoa, Pai, cada um de nós nesse instante que estamos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Aceita o nosso perdão, Pai, no nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não
vamos louvar, adorar aquele que é digno de toda a honra e adoração, o Senhor Jesus. Salmo 67, versículo 5 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então vamos louvar, vamos adorar o Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei.
Prezados irmãos, hoje temos a satisfação de recebermos como pregador o meu amigo, o reverendo Helder Rodrigues, que aceitou o convite do conselho para ser o mensageiro de Deus nesta noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite, reverendo. Vamos fazer uma oração. Ó Deus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos deixou as tuas palavras que estão registradas nas Sagradas Escrituras. E agora, Senhor Deus, nós queremos te suplicar que o Senhor possa abençoar aquilo que será exposto pelo teu Filho. Que o teu Santo Espírito que a inspirou possa
estar preparando os nossos corações para recebermos o teu recado, Deus. Que todos que forem alcançados por esta palavra, que sejam ricamente abençoados, que haja edificação, salvação, reconciliação. Portanto, ó Deus, prepara o teu servo, que o Senhor lhe deu esta mensagem, e também a nós outros que estaremos ouvindo, fruindo desse ensinamento maravilhoso. Fica conosco como IPI Metropolitana de Brasília. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Que a gloriosa paz de Cristo reine no seu coração. Um forte abraço a você, da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, ao presbítero Mário Zan e todos os irmãos em Cristo. Vamos meditar na Palavra de Deus. Nós vamos hoje meditar em Romanos, no capítulo 8, agradecidos pelo convite feito, por a oportunidade de nós compartilharmos a Palavra do Deus vivo. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 29, diz assim: Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, que morreu ou antes que ressuscitou, e que está à destra, à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo de espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que esse texto, de uma maneira tão extraordinária, e eu queria aqui enfatizar o versículo 28, permita-me, e eu quis lê-lo agora, exatamente para ficar bem aflorado no nosso coração, esse texto tão conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos predestinados para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Nós somos chamados a uma vida nova. Nós somos justificados para termos livre acesso ao Pai. E nós somos eleitos para glorificar o nome de Deus. O que significa ser predestinado? Um predestinado é um escolhido por Deus e é um eleito por Deus para manifestar a glória de Deus e para ter o caráter de Cristo, e por isso nós nascemos de novo, não pela nossa vontade, não pela nossa força, não segundo as nossas obras, mas segundo a eleição incondicional, absoluta e perfeita, porque nós outrora estavam mortos nossos próprios delitos e pecados, e o Senhor nos resgatou de uma maneira tão extraordinária. Essa escolha é uma escolha livre para que sejamos salvos. Esta escolha e este chamado, queridos, e o texto vai dizendo que aqueles que ele predestina, ele chama, o que chama justifica, e o que o justifica vai glorificar, será glorificado. Glorifica e será glorificado. Os que são eleitos devem, por meio das suas vidas, o seu caráter, das suas ações, glorificar a Deus. Mas não apenas isso. Os eleitos de Deus passam por lutas e percalços neste mundo, porque este mundo jaz no maligno, mas a certeza inequívoca, sabe do quê? Que nós somos chamados
para exaltar, bendizer e glorificar o nome de Deus. De forma que esse texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É interessante porque nós temos uma concepção talvez um pouco equivocada, achando que tudo que nós fazemos vai cooperar para o nosso bem. Não, porque quando nós pecamos e efetivamente quando nós mentimos, quando a pessoa é preguiçosa, quando a pessoa deixa de fazer aquilo que é correto, isso não coopera para o nosso bem. Pelo contrário, quando nós pecamos, nós temos consequências acerca disso, nós desonramos a Deus, o nosso semelhante, nós trazemos problemas à sociedade, dependendo do tipo de pecado. Então não é este sentido que o texto quer trazer. Quando o texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para se tornarem semelhantes a Cristo. Que coisa extraordinária. Então, a provisão do Senhor, a soberania eterna e poderosa de Deus é que em tudo Deus está trabalhando em nós, através de nós, por meio das circunstâncias, para que nós sejamos transformados de glória em glória, a fim de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Note que no versículo 29 ele fala isso. Porquanto aos que antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Somos predestinados para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, o caminho do cristão é um caminho de discipulado. É amar o que Jesus amava e ama, é fazer o que Jesus faz e é deixar de fazer aquilo que Jesus não fazia. Então, nós somos conclamados a uma vida de santidade. Nós somos conclamados a vivermos de uma maneira santa para glorificar o nome de Deus. E quando o apóstolo Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam, é um termo no grego que vem da ideia da matemática, de uma expressão exata, precisa. Não é eu sinto que isso vai me fazer bem. Não. Eu tenho a convicção em Deus que o Senhor está me tratando, me transformando, me abençoando, muitas vezes me disciplinando. Para quê? Para que eu me torne cada vez mais a imagem do nosso Senhor. Isso glorifica o nome do nosso Deus. Então, meus amados, quando, por exemplo, alguém é assaltado, quando alguém recebe um tiro, isso é uma coisa ruim, é muito ruim, isso é o mal. Entretanto, nós temos que entender que Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Muitas vezes as lutas, as intempéries que passamos e sofremos, elas são ruins, mas o seu fim pode glorificar o nome de Deus, porque ele pode expurgar de nós o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, a ingratidão, a soberba e tantas outras coisas. E é interessante que Deus, então, de uma maneira tão extraordinária, nesse texto, vai nos ensinar, por meio do apóstolo Paulo, queridos, que Deus está trabalhando em nosso favor e não contra nós, e Ele usa muitos elementos para aliançar conosco o seu Filho, Jesus Cristo, a sua palavra, e esta aliança que Deus fez com você e comigo é uma aliança irrevogável, santa. Então agora Ele vai trazer 5 aspectos categóricos para dizer que todas as coisas cooperam para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo. 4 delas no sentido sobre a ótica do não e uma sobre a ótica proativa. Então ele traz a primeira ideia dizendo: ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, não existe pessoas que podem nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, no versículo 31 diz: quem será contra nós? Ah, queridos, ter esta dimensão profunda de uma aliança e de um compromisso e de uma posição do Deus vivo, todo-poderoso, que declara e diz que nada pode nos separar do seu amor, nada pode ser contra as nossas vidas para nos impedir de termos acesso a Deus e de Deus ter acesso a nós. Ele é o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, ele diz que as acusações não podem nos separar. Quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus
é Deus que o justifica. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Você e eu fomos comprados a alto preço, não de ouro, não de prata, coisas perecíveis. Nós somos comprados pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro. Engrandecido seja o nome de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Ter esta compreensão tão maravilhosa é entender que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Se existe culpa, então existe condenação. Mas se existe o perdão, que é um antídoto contra a culpa, então, se não existe culpa, então existe liberdade. E se existe liberdade, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Sim, queridos, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E eu quero trazer ao seu coração essa concepção que muitos equívocos você e eu já tomamos na nossa vida no passado. E tem pessoas que carregam essa carniça da culpa, das suas mazelas, dos seus erros, da sua omissão do passado. Isso atormenta a sua alma no presente. Mas o Senhor te conhece. E Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário e disse: está consumado, está pago. Toda condenação, toda culpa, nada pode nos separar. E se no seu coração ainda existe culpa, saiba que o diabo, ele é o promotor da culpa. Ele é o especialista para levar você a uma angústia, ao medo, a não se sentir digno. E saiba que nós nos tornamos dignos pelos méritos de Cristo. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. As acusações não podem nos separar do amor de Deus. Em terceiro lugar, a condenação não pode nos separar, pois não existe condenação mais em Cristo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou e está à destra de Deus Pai e também intercede por nós. Note que coisa extraordinária. Esse texto então está trazendo a ideia que se não existe, obviamente, culpa, não pode existir condenação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Este Deus que morre e ressuscita, Ele faz com que o poder dele nos ressuscite em vida e vigor para uma vida em novidade, para que de glória em glória sejamos transformados à imagem do nosso Senhor e Criador. Nesta dimensão, então, ele vai, no versículo 35, trazer: nada pode nos separar de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja então que ele estava dizendo que ninguém pode nos separar, que a culpa não pode nos afastar, que não há mais condenação. E agora, em quarto lugar, ele diz: nada pode nos separar. Não importa as circunstâncias do Covid, de uma guerra ou de catástrofes, não importa o que aconteça ou deixe de acontecer. No diabo, nada, ninguém pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. E este amor e esta aliança, reafirmo, é para que nós nos tornemos mais e mais como o nosso Senhor Jesus Cristo foi e é. Queridos, ele mantém esta fidelidade graciosa e bondosa sobre a sua e a minha vida. E por fim, e aqui de uma maneira positiva, no versículo 32 ele diz: Deus nos dará todas as coisas de graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele de graça, todas as coisas? Aqui está a essência do Evangelho. Os nossos pecados nos faziam separação de Deus. Mas a graça do Senhor foi mais profunda do que as suas e as minhas mazelas. Então nós temos agora a condição em Cristo de nos achegarmos a Ele, perdoados, limpos e curados. E esta aliança santa que foi estabelecida antes da fundação do mundo, e de fato isso é um mistério, nos leva a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Como é maravilhoso nós seguirmos ao Senhor. E nesta dimensão que Deus nos abençoa e nos chama de filhos, isso deve nos dar força para permanecermos no dia mau. Não importa se estivermos no mais profundo vale da morte ou de uma depressão. O Senhor está conosco.
Nós temos que sentir este amor perdoador do nosso Deus, o discernimento que fomos justificados, por isso não há condenação. E a capacidade que vem do Espírito Santo e mediante a palavra de Deus, que nós somos capacitados a fazer a vontade dele e sermos transformados pelo Senhor. Estou indo para a conclusão e eu quero trazer esta concepção de que as pessoas muitas vezes entendem errado este versículo dizendo que somos mais do que vencedores e eles batem no peito, se julgam fortes, valentes. Não é disso que se trata. Nós tivemos as Olimpíadas esses dias, não é verdade? E é interessante porque os grandes atletas, os fortes, os capazes, as atletas, elas superam os seus limites, os seus competidores e ganham uma medalha de ouro e sobem no mais alto do pódio e recebem as glórias do homem. Mas o fato é que o tempo passa e chega um outro mais forte, ou mais rápido, ou mais técnico e vence aquela pessoa ou aquela meta que tinha sido alcançada, batida, enfim. Mas a Bíblia diz que você e eu somos mais do que vencedores, e o que ele quer dizer com isso? Que por meio dos méritos de Cristo, pela ação de Jesus Cristo, ele como nosso representante, se por um homem veio o pecado no mundo, pelo segundo Adão, Jesus Cristo veio a salvação, pelos méritos de Cristo nós somos mais do que vencedores e ninguém pode suplantar, superar Jesus Cristo, porque ele é Deus. Então esta ideia de que somos mais do que vencedores porque nos apropriamos da fé, dos méritos de Cristo e nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Deus. E por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então, queridos, nós fazemos parte desta aliança tão poderosa e tão gloriosa. Nós somos mais do que vencedores pelos méritos de Cristo, pelas ações de Cristo, pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo. Tudo é para Ele e para a honra dEle. E eu quero concluir dizendo ao seu coração que diante do exposto, fortaleça o seu coração diante das circunstâncias e lutas, que a despeito das dores e sabores que passamos neste mundo, o Senhor está tratando o seu caráter, a sua mente, as nossas emoções, para que nos tornemos mais semelhante a Cristo. No dia mau, não murmure nem perca a fé. Entenda que tudo que Deus faz é bom e é justo, ainda que não entendamos. Por isso, nós vivemos não por vista nem por sentimentos, mas pela fé. E quando o texto diz, sabemos que todas as coisas, nós temos a convicção do poder, da graça, do amor e da aliança de Deus. Por isso eu devo fortalecer o meu coração. Em segundo lugar, como aplicação, eu quero dizer, usufrua desta graça. Queridos, usufrua, porque ele diz, Deus não nos dará porventura as demais coisas que necessitamos, ele tem prazer em nos abençoar. E quando ele diz não, o não de Deus é bom. Tenha uma vida digna da sua eleição. Nós somos chamados, predestinados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Que grande privilégio, que grande honra, mas que grande responsabilidade. Você foi chamado para salgar esta terra e ser luzeiro a este mundo que jaz no maligno. E por fim, viva para glorificar, adorar, exaltar o Deus vivo. Você foi eleito e eleita para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o grande compromisso do Senhor, assim como Deus nos tirou do Egito, tirou o povo do Egito e levou à terra prometida, muito mais do que colocar uma terra que emana leite e mel, o Senhor quis expurgar o coração de escravo, o coração de idólatra do povo que estava morando tantos anos, 430 anos no Egito, e levá-los a terem um coração de filhos e de adoradores. Assim, todas as coisas nos levam a compreender, quando estamos em Cristo e amamos o Senhor, que devemos exaltar Ele. E quando nós não entendemos isso, repetimos a lição, até que Cristo seja formado em nós, mais e mais, para a glória e honra dEle. Que Deus te abençoe. Queremos agradecer ao reverendo Helder, que nos trouxe esta mensagem maravilhosa. Que Deus possa abençoar ricamente o seu ministério, abençoando também a sua família, sua esposa Lara e os seus filhos. Queremos
agora passar, irmãos, a uma fase muito importante do culto, que é o ofertório. Há pessoas que pensam em ofertório apenas com pedido de dinheiro. Isto faz parte, porém, a oferta que devemos primeiramente fazer é das nossas vidas a Deus. Mas uma vez que já entregamos as nossas vidas, porque Deus é muito bondoso para conosco, também precisamos contribuir para o sustento da obra de Deus. A palavra de Deus é clara: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Palavras do profeta Malaquias, de sorte que só temos a ganhar quando investimos no reino de Deus. E alguns querem dizer que Jesus não tratou de dízimo, mas basta uma leitura mais atenta no Evangelho de Mateus, onde Cristo, discorrendo e debatendo com os fariseus, ele disse que precisavam praticar a justiça, a misericórdia, mas também não deixar de entregar o dízimo, porque eles priorizavam o dízimo, querendo dizer que dava dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas às vezes negligenciavam esses valores do reino tão importantes. Mas ele disse, fazei uma coisa sem desprezar a outra. Portanto, que você possa abrir o seu coração para abençoar esta igreja que está todo domingo aqui neste canal, trazendo uma palavra de fé e de esperança para a sua vida. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos, a chave Pix é o nosso CNPJ, portanto poderá fazer um depósito ou também transferência por meio do seu aplicativo. O importante, meus queridos irmãos, é contribuir para a expansão do reino de Deus. Aliás, a nossa igreja já está observando, analisando para fins de voltar às suas atividades presenciais. E assim os custos que ora temos serão acrescidos com os gastos de aluguel de um espaço no centro da capital federal. Portanto, aguardamos a fidelidade dos irmãos e a bondade e generosidade daqueles que possam fazer ofertas especiais. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Amém. Amigos, estamos muito contentes com a sua participação nas atividades da igreja. Temos irmãos de vários estados da nossa Federação Brasileira acompanhando as atividades da IPI Metropolitana de Brasília. Também queremos agora passar os nossos avisos da semana. Todo domingo às 10h15 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, momento extraordinário para aprender mais da Palavra de Deus. São aulas expositivas, de fácil entendimento, com auxílio audiovisual, portanto, é aula para toda a família. Não deixe de participar, portanto, domingo às 10h15 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19h15, ocorre o culto de adoração ao nosso Deus. Oportunidade extraordinária para ouvir a palavra do Senhor, para participar de todos os momentos de orações, louvores, intercessões, súplicas. Portanto, domingo às 19h15, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Temos também nas terças-feiras às 20h, o culto de estudo bíblico,
realizado por meio da plataforma Zoom, e o pessoal fica muito alegre porque consegue se ver, conversar, de modo que é um momento especial que você não pode perder. Pode solicitar o link para alguns dos nossos líderes e entrar para a participação no culto, terça-feira às 20 horas, culto de estudo bíblico pela plataforma Zoom. Não deixe de acionar o sininho para ficar ciente das nossas atividades. Também faça-se a inscrição no nosso canal. Com a sua participação, a igreja vai cada vez mais avançando na utilização das redes sociais, para que assim muitas pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor. Tenham todos uma ótima semana com a bênção de Deus para a sua vida, para a vida de sua família. Amados irmãos, nós vamos encerrar este período, este culto, fazendo uma oração pelos enfermos, pela nossa nação e por cada um dos membros da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Papai amado, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre a nossa nação. Toda autoridade foi instituída pelo Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, de uma maneira extraordinária, poderosa e gloriosa, possa alcançar o coração dos governantes, dos prefeitos, dos senadores, dos deputados, do corpo jurídico, do Senado. Nós te pedimos, Pai, pelas nossas autoridades, para que tenhamos paz. Pedimos também aos enfermos que o Senhor possa ter misericórdia, alcançando o coração de cada um deles, derramando da Tua graça, da Tua provisão e do Teu cuidado. E por fim, Pai, a todos os membros da Igreja Presbiteriana Independente, que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos, copiosas bênçãos do alto, pois toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso e as eternas consolações do Espírito recaiam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém.